Boa noite, turma. Buenas. Tô arrumando os nomes de todos aqui. Uhum. Boa noite. E Eu aí, Camila, vou. tudo Boa bom? noite. Boa Salve, noite. Raula. Beleza? Beleza. Ô, Raul, A tudo gente jóia, já, cara? Tudo bem, Giovanni? Beleza. já se conhecem também, né? Já fizemos reuniões já. Uhum. E Bardella, o Raul é do nosso time aqui. Ah, é? Ah, legal. Uhum. Veio prestigiar também. Valeu pela presença aí, Raul. Que isso, é uma honra. Que vamos. Vamos que vamos. Beri o capacete ele só esperando a hora do webinar acabar para pegar a motoca e... Isso que você viu que tem novidade, né? Tem uma GoPro acoplada nele agora. Puta, cara, aí sim, hein? Fica muito massa, né? Nossa senhora. Nossa. Eu já fiz vários vídeos assim. E tem outros pra editar, pra soltar ali. Sensacional, cara. Curtindo o Animal. brinquedinho novo. Comprou uns montezinhos, uns monte também para colocar na carenagem, com ventosa, essas coisas também? Não, não, Não. não. Nem dá ainda, cara. É, assim, chegou, que dia que foi? Hoje é quinta? Chegou terça a GoPro. Tô assim, Que eu animal. só fiz a Ah, até primeira agora. instalação, só fiz a primeira instalação e ainda vamos trabalhar em cima ali. No futuro quero Animal. ter mais de uma GoPro, uma 360, Depois o drone acompanhando. depois o drone acompanhando. Se conseguir, né? Tá bom. Se conseguir, o drone tem que conseguir. Tem que ser bom. Um colega tomou multa esses dias, o pessoal tava zoando ele. Falou: Ó, cara, se o guarda viu, você tava devagar demais. Fraco, esse é fraco. Fraco, fraco. Anda pouco. Vamos lá, né? Agora, só aguardar os que confirmaram presença aí. Já estão todos com o link. Então, Maravilha. vamos que vamos. Ô, Glauco, tudo bem, cara? Esse evento aí, Glauco tá fera das marcas aí de posicionamento. Acho que vai ser interessante para você, cara. Vai ser legal. Só esperar um pouquinho, pessoal. Então, ainda é 6h57, então daqui a alguns minutos a gente volta. Camila já soltar o primeiro slide e a gente volta daqui a pouco, assim que os primeiros começarem a chegar, além do Glauco, que é pontual como sempre. É, Glauco, você que está certo, cara. Minha raça está em extinção. E tá mesmo, esse é real. Pô, eu já voltei, vou pegar uma aguinha enquanto isso, tá? Beleza, vou pegar também aqui. Já volto.
Boa noite aos que chegaram. A gente está dando 2 minutinhos só para que o pessoal que ainda está se conectando possa se conectar com calma e a gente começa em 2, 3 minutinhos, ok? Boa noite, pessoal.
Vamos dar início hoje. A Mari, que é uma das palestrantes, ela falou que a internet dela resolveu desconectar justamente agora, mas daqui a pouco ela já vai entrar, como o último painel é dela, então tá tudo certo. Vamos começar então. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Sei que não é nada fácil desprender do tempo de vocês numa quinta-feira à noite, que pela temperatura já pede destampar um vinho, mas vocês estão aqui firmes e fortes para compartilhar de um momento conosco. Aí, ó, a Mari conseguiu entrar. Que bom. Então, mais uma vez, agradecendo a todos que estão presentes aqui. Provavelmente deve ter uma ou outra pessoa a mais para chegar nos próximos minutos, mas essa reunião vai ser gravada. Em breve nós vamos disponibilizar em plataformas digitais. Para os que fizeram inscrição através da nossa landing page, vocês vão receber material, e-mail, com mais informações, com mais dados, tá? Então, sendo bem breves, hoje nós não passaremos da meia-noite e meia, podem ficar tranquilos, tá? Mas, peraí, deixa eu só, a Mari tá entrando aqui. Ah, então, assim, bom, temos uma missão muito importante hoje, que é compartilhar com vocês sobre um tema sobre rebranding, como construir, ou talvez reconstruir, né, Bruno? E proteger uma marca forte. O objetivo é traçar uma jornada para quem quer construir, quem não tem uma marca, mas principalmente para quem já tem uma marca e quer reposicioná-la ou quer melhor posicionar essa marca no mercado. Então, nós reunimos hoje três grandes especialistas que, além de amigos, são realmente excelentes parceiros, excelentes profissionais, que é o primeiro painelista, o Bruno Bardella, é diretor de criação da empresa 77, que ela é uma baita de uma referência em branding estratégico e identidade visual. Aí a empresa 77 ajuda alguns negócios, diversos negócios, a se posicionarem de uma forma mais autêntica, memorável, em projetos que unem o design, posicionamento, experiência de marca de ponta a ponta. Lincoln Alves, cofundador da empresa Coopers, que é assim, eu vou passar a minha percepção, uma excelente fábrica de trazer esse branding para a web, que é especializada em formatar sites, excelente posicionamento digital, com excelente performance, excelente estratégia. E a Mari Bergamaschi, que é a advogada aqui no Baumberg Milano Advogados, mestrando em propriedade intelectual, e ela que vai trazer no final, porque tem uma jornada. Primeiro você cria, depois você lança, e também você tem que proteger aquilo que você está lançando no mercado. Então a Mari vai falar sobre uma visão bem prática, sobre quais cuidados jurídicos a gente tem que ter quando a gente investe numa produção de uma marca de uma maneira muito estratégica, mas a gente precisa investir em proteger essa marca também. Tá certo? Então, Bruno, à vontade, meu caro. O palco é seu. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esperar o. Aí. Vamos lá, então. Eu sou o diretor de criação e cofundador na 77. Eu sou formado em publicidade e propaganda pela PUC Paraná e produção multimídia na UPET. E tenho alguns cursos de especialização como direção de arte, branding e também propaganda, tá, pessoal? Já pude contribuir em algumas grandes marcas como Madeiro, Cirela, Nextel, HSBC, Warner Bros, Itaú, entre diversas outras grandes. E eu sou uma pessoa que acredita que as marcas precisam ter alma e propósito para se conectar de verdade, tá? Pode passar, Camila. A 77, ela nasceu com o propósito de ir na contramão das agências. Então, o que acontece, gente? Nós nos posicionamos como uma boutique de criação, uma boutique de comunicação com o DNA em branding. Então, nós unimos estratégia, provocação criativa, realmente pensando em construir marcas memoráveis, marcas grandes, né? Nós estamos atualmente há 7 anos no mercado e construindo, contando muitas histórias e construindo muitas marcas ao redor do mundo.
Antes até de falar sobre rebranding, né, que é o assunto principal de hoje, eu trouxe aqui para vocês um pouco de branding, né, para contextualizar esse macro. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o branding ele não é só logotipo, o branding não é só estratégia, tá? O branding é esse todo. É muito importante passar isso também. Então, o brand é da voz, forma, propósito, algo que existe para se conectar com pessoas, tá? Então, o brand é posicionamento, o branding é tom de voz, o branding é identidade visual, o branding é cultura e o branding é experiência do cliente. Então, todos esses pilares aqui que eu coloquei para vocês, eu consigo pontuar cada um deles com algum case relevante que agora eu vou falar para vocês e vocês já vão se conectar também. Por exemplo, em posicionamento, a Dove tem um posicionamento muito claro. Quando a gente fala de posicionamento da Dove, a gente consegue ver claramente essa questão. Ela não vende sabonete, ela vende autoestima, confiança. Então, é muito legal isso neles. Tom de voz. A Netflix tem um belo exemplo de tom de voz, porque como que eu posso dizer para vocês? Eles não, é, eles não fazem uma notificação simples. Eles criam um entretenimento em volta disso. Então, não é só uma publicação, um post que eles fazem numa rede social. Eles contam uma história de uma forma que entretém, que é legal de acompanhar, né? Identidade visual não tem como eu não fugir desse exemplo, que é a Apple. Eu sou brand lover deles. E a Apple, ela tem uma identidade visual que é muito marcante, né? Então, ela é bonita, ela é cativante, é minimalista e ela conta o que ela quer com aquilo, né? Então é um ponto muito interessante na marca deles. Sem contar o isotipo. O isotipo da Apple é uma maçã, né? Que representa nada mais, nada menos do que o desejo, né? A inovação. Então é um belo de um case também. Cultura, eu costumo dizer que é que é nada mais, nada menos do que o que a empresa faz quando ninguém está olhando. Então, a cultura é de cima para baixo na sua hierarquia, com os seus colaboradores. É muito importante isso, de você compartilhar isso todo. E um belo exemplo disso é da Nubank. A Nubank consegue compartilhar a cultura deles com o cliente também. Então, a cultura, quando ela é forte, quando ela reforça, ela transborda e ela também chega nos clientes, tá? E experiência do cliente, eu não podia não exemplificar a Disney, né? A Disney é um baita de um case que tudo que eles fazem é pensando no encantamento, é pensando nesse todo. E para fechar, né, esse branding como um todo, eu coloquei esses pilares, mas cada um deles tem um fechamento em tudo. Então, o posicionamento da Dove, se não fosse um tom de voz bem feito, se não fosse uma identidade propícia, ela não conseguiria ter esse todo. Além disso, o branding também tem análise SWOT, propósito, arquétipo de marca, identidade verbal, entre diversas outras coisas, tá? Esses pilares são muito fundamentais para ter um bom branding, para ter uma marca bem forte. Pode passar, Camila. E o branding, ele é importante que ele não só se faz e pronto, tá, gente? É muito importante ter isso também. Não é eu recebi o branding da minha agência, agora eu vou trocar o logotipo, vou guardar na gaveta e fim de assunto. Não, gente. As marcas, elas evoluem, elas mudam, elas crescem. Então é importante acompanhar isso, assim como as pessoas também mudam seus gostos, seus hábitos, seus costumes, as suas culturas, né? Então é muito importante que você consiga acompanhar essa evolução também para conseguir continuar vendendo para esse cliente, para conseguir atingir realmente esse cliente da maneira correta. E aqui eu trago para vocês três dados que eu acredito que sejam muito relevantes, né, para esse todo, que é marcas consistentes aumentam a receita em até 23%. E o que eu quero dizer com isso? A marca, quando tem todos aqueles pilares que eu coloquei ali, elas se conversando, todos esses pilares se encaixando, você consequentemente vai ter um aumento de receita, você vai conseguir transmitir o que você quer de uma forma concisa, clara para o teu cliente, tá? 89% dos consumidores permanecem fiéis às marcas que compartilham seus valores. Outro tópico muito legal, porque aqui você deixar muito claro que você tem que compartilhar, você tem que deixar claro os valores da sua marca. Então, todo o tom de voz, toda a sua promessa básica, o teu propósito, ele precisa ser claro para o seu cliente também, tá? Na hora de aplicar, na hora de apresentar. E a primeira impressão de uma marca é formada em apenas 7 segundos. Isso é muito importante também, tá, gente? E o que eu quero dizer com isso não é só logotipo, tá? Não, não é só logotipo, não, gente. É a forma que a pessoa vai ver, então é cor, é tipografia, é imagens, grafismos, tudo isso que tiver junto ali dentro desse escopo
vai ser o primeiro contato do teu cliente com você, com a tua marca. Então é muito importante que eles realmente tenham uma boa impressão. Então você tem que fazer, seja esse num ponto de contato, seja ele num anúncio ou num post, ou num outdoor ou num banner dentro de um site. Todos esses pontos de contato, a pessoa tem que ter uma boa impressão da sua marca, tá? Então, porque senão o problema depois vai ser muito maior para você ter que fazer um reposicionamento. Então, é muito interessante que você consiga trazer já tudo isso dentro é, da, da, da marca na hora de fazer, seja um anúncio ou o que for, tá? E aqui eu trago para vocês um rebranding que é muito recente e que eu tenho visto que não é da 77, tá? Mas eu tenho visto que tem dado bons resultados para eles. É da Live Up, ou Live Up, não sei dizer exatamente agora, mas eles tinham um problema muito grande e eles conseguiram converter esse problema ampliando o mercado. Então, eles começaram a vender para um público de maneira mais macro. Então, a Live Up, para quem não conhece, nada mais é do que uma marca de comida saudável, né, congelada. Então, nada mais, eles vendiam marmitas, gente. Eles vendiam marmitas congeladas e eles conseguiram agregar valor dentro desse mercado, dentro desse cenário. E aqui a gente consegue ver nas peças que eles trazem uma tipografia agradável, uma comunicação jovial. Então, todos esses estilos, esses pontos de contato da marca ali, conseguiram transformar realmente a marca em algo que tem vendido. Então, eles estão, a cada vez que eu entro no site para ver, por exemplo, eu vejo uma nova gama de produtos ali sendo anunciado. Então, eles estão ampliando muito o mercado a ponto disso, né, de ter conseguido vender mais. E aqui na esquerda, por exemplo, vocês conseguem visualizar um prato e um shape, né, um grafismo ali por trás. E o que que é isso, gente? Isso é um artifício que nós no design usamos muito para reforço de marca. Então, a LiveUp tem forçado isso para que lá na frente a pessoa olhe para isso e ela reconheça a marca sem o logotipo, por exemplo. É um artifício que a gente tem que é muito interessante, que eles têm feito muito isso nas peças, nas aplicações que eles fazem, para futuramente ser reconhecido também, tá? E agora vamos para o principal, né? Quando se fazer rebranding, né? Que momento que é? Eu costumo dizer que é na virada de chave, é numa nova fase da empresa, do seu negócio. É, às vezes, que nem aqui a gente coloca, né? Uma mudança de público. Então, você entende que o seu público ele envelheceu ou ele não tá mais, ele não gosta mais daquilo. Então você tem que pensar, se ele envelheceu, como que eu vou conversar novamente com esse público? Ou, por exemplo, se eu entendi que ele não vai mais consumir meu produto, se ele não vai consumir mais meu serviço, eu tenho que remodelar. Então vamos voltar, vamos para outro, é, vamos lançar, vamos procurar um novo público, né? Então esse é um momento. Nova fase de negócio. Então, eu estou lançando um novo produto, ou meu serviço atualmente, é, ele não está vendendo tanto, porque eu quero agregar nele. Então, é um momento que você precisa fazer um rebrand para lançar esse novo serviço, para você trazer também, tá? Uma fusão ou aquisição da empresa. Então, nesse momento também precisa existir uma transparência, precisa mostrar para o seu consumidor que a marca mudou, mas que ela continua a mesma, tem a essência, então você tem que fazer um rebranding para deixar as claras também, tá? Crise de imagem é o momento mais difícil, né? A gente brinca porque realmente é envolvendo polêmicas, às vezes algum problema, alguma crise da marca, né, num todo, então é delicado. Mas nesse momento, é necessário fazer é um rebranding logo de cara e assumir que errou, entender qual foi o problema total e voltar com uma marca assumindo isso para o cliente, mostrando que está diferente, que não são mais os mesmos. Esse é o momento de fazer isso também, tá? E uma perda de relevância no mercado. Então, por exemplo, vocês vendiam X e atualmente o teu concorrente abocanhou você, né? Você não consegue mais vender como você vendia antes. Então, esse momento é importante você voltar umas casinhas e fazer esse rebranding para fazer uma boa análise de SWOT, às vezes um diagnóstico bem grande, né, para poder mapear tudo isso e voltar, às vezes, agregando valor ao teu próprio serviço ou lançando um novo serviço ou produto nesse sentido. Existem algumas situações que são atípicas, né? Mas é particular daí de cada empresa, cada negócio também, tá? Hoje eu trouxe para vocês aqui dois cases nossos, né, de rebranding. Esse primeiro é o da Renata Paraíso, é uma empresa de decoração para casamentos.
eles são high society, né? Eles vendem casamentos a nível meio milhão, então é um valor bem alto agregado, né? E ela tinha uma dor, ela estava completando 9 anos de empresa e eles tinham uma dor, um problema que era o seguinte: ela, na opinião dela, ela tinha a impressão de que os clientes dela viam ela muito como casamentos com abertos, né? Com natureza, em ambientes abertos, como, por exemplo, praia, campo. E ela queria ampliar esse leque também. Por exemplo, ela queria fazer casamento no Copacabana Palace e tudo mais. Então, ela trouxe isso para a gente fez um mapeamento grande disso, um macro, né, para poder entender se era isso mesmo que ela estava achando ou se não, e a gente acabou criando um branding muito legal para ela também. É, então a marca dela tinha um grande problema no diagnóstico que a gente fez, que é uma marca que é um monograma, né? Era um RP, só que o P era invertido. Então tinha esse problema ainda das pessoas poderem entender como um RI. Sem contar que o próprio nome Renata Paraíso, como ele ficava embaixo do monograma, esse Renato Paraíso em aplicações como um uniforme, uma camiseta, não era visto. Então a pessoa não tinha tanta força, não tinha tanta clareza no entendimento de que empresa que era que estava trabalhando ali. Então a gente também entendeu esse todo do visual e trouxe para ela um visual mais minimalista, sofisticado, trazendo esse luxo. Então a gente desenvolveu a type toda da marca dela e transformou nessa da direita que vocês estão vendo aqui, tá? Pode. Um outro ponto bem interessante que eu trouxe essas duas fotos dela, que é para também deixar bem claro, assim, gente, o rebranding, ele precisa ser completo, tá? Não é só a agência entregou a marca para a gente, vou colocar na rede social e pronto, show, acabou. Não, gente, o rebrand é uma nova fase, então, realmente, tem uma cultura nova, vamos aplicar essa cultura na empresa também. Esse ponto aqui, eu trouxe essas duas fotos dela justamente por isso, porque ela realmente entendeu que essa mudança de fase precisava acontecer e ela nada mais nada menos do que também cortou o cabelo, já que ela ia mostrar isso dali para os clientes dela, já que ela é a cara, né, da empresa como um todo. Então já foi um rebrand completo ali que foi bem legal também dela ter adotado, né? Aqui a gente traz para vocês um mobiliário urbano pensando nessa sofisticação, né, nesse luxo todo que a gente desenvolveu. Então, as primeiras peças a gente já pensou, mapeou, pensando em ambientes fechados, já projetando isso que a gente comentou, né, de ela queria fazer as decorações em ambientes fechados, já mostrando isso também para o público. E na direita tem uma peça de fechamento, de assinatura, já com a tagline, né, sofisticação e delicadeza em cada detalhe também trazendo esse contexto todo, né, esse conceito que a gente queria passar para a marca, tá? E esse case foi muito legal porque em uma das ativações que a gente tinha, a gente propôs para ela fazer parceria com grandes marcas. Então, o fechamento da marca dela, o lançamento da marca foi uma festa com a Tiffany. Então, ela já startou a marca de um alto padrão lá no Rio de Janeiro. Então, foi um desafio, um case bem legal aí que a gente teve, tá? E o segundo case que eu trago para vocês aqui é uma marca centenária. A Eni Calçados é uma marca do Rio Grande do Sul e é uma marca que eles tinham muitas lojas e eles não eram tão digitais. Então eles trouxeram para a gente dois problemas. O primeiro problema era que o marketing deles não conseguia trabalhar a marca porque a marca tinha muitas submarcas dentro do grupo. Então era uma marca com uma arquitetura muito complicada para lidar. Então, por exemplo, a Eni Boutique era difícil de conversar com a Eni Infanto, não tinha uma identidade, uma união dentro dessa comunicação. Então eles sofriam muito com isso. E o que eles trouxeram para a gente foi isso, e também porque eles querem ampliar. Então eles querem começar a vender, obviamente, para mais regiões, quem sabe futuramente o Brasil todo. Então esses foram os dois pontos que eles trouxeram para a gente. E daí a marca foi essa desenvolvida. É, a gente trouxe um conceito que foi realmente pensando em traçar linhas, representar através desses grafismos trajetos, jornadas, que nada mais é do que a- as linhas, né? Elas justamente representam essa jornada, esses caminhos, né? Que são caminhos que a gente usa, por exemplo, para um calçado, né? Um calçado a gente usa para fazer um caminho, para fazer um trajeto, para fazer alguma jornada. Então, é o principal instrumento a gente usou como um artifício para criar esse grafismo também. Então, esse grafismo ele tem muita relação com aquilo que eu comentei lá com vocês sobre a Live Up, né? A Live Up tem shapes que eles usam como força ali da marca
que apresentam, né, que conseguem fazer esse reforço. E quem sabe futuramente a ideia da Eni também é essa, de ter esse grafismo, esse reforço de apoio na marca deles. Então foi algo pensado nesse sentido. E a própria tipografia também tem essas faixas, que foi pensado realmente na hora do desenvolvimento como um todo. Então foi um desafio bem legal também, um projeto bem interessante que nós entregamos no ano passado. E aqui vocês conseguem ver um pouquinho, né, dessa arquitetura. Então a gente criou uma unidade toda para a marca. Então o visual ficou bem agradável, equilibrado, né, de certa forma. A N Boutique, por exemplo, era uma loja que ela tinha uma fachada em metal, era toda metalizada, e a fonte era em lettering. Então a gente conseguiu convencê-los, né, de que era o ideal a gente ter essa união também, para as pessoas identificarem que a INI faz parte, o INI Boutique faz parte do todo. E a gente convenceu eles daí de fazer, então a fachada pode ser em metal, mas vamos mantê-lo na linha, né, na identidade do todo. Então ficou bem legal. E aqui na direita vocês também conseguem ver aqui é o galpão, a proposta que a gente apresentou para eles como o galpão lá do estoque deles, tá? Foi um case bem interessante, a gente apresentou também a parte da marca, né? Então, todo o rebrand de lançamento também foi pensado, foi desenhado, e a gente fez essas peças, né? Do clássico ao contemporâneo, a Eni tem o estilo certo para você há mais de 100 anos. Essa foi a campanha que a gente fez do lançamento. O problema deles, infelizmente, aconteceu por conta das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, então eles acabaram segurando muito o lançamento da campanha. Então, o e-commerce também travou o lançamento, então eles acabaram, ainda tão prosperando ali nessa crescente, mas foi um baita de um case que a gente entregou para eles aí, e a marca eles já estão aplicando, já está sendo usada aí no mercado também, tá? E para finalizar minha parte, né, que eu já falei bastante, eu queria mostrar essa imagem e dizer que mesmo sem um nome, mesmo sem uma palavra sequer, mesmo sem um logotipo, né, aqui, todo mundo aqui reconheceu essa marca, né? Isso daqui é o poder de uma marca bem construída, de um branding bem feito, tá? Muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho dessa essência, né, do branding com vocês. É, as redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, é 77.co. No QR Code tem já o nosso acesso ao link, né, do site 77.com para acessar cases ou entrar em contato. Tem botão de WhatsApp lá também. E para quem quiser entrar em contato, me adicionar no LinkedIn, LinkedIn é barra Bruno Bardella ou o e-mail bruno@77.com. Muito obrigado, pessoal. Tudo bom? Bruno, eu tenho uma pergunta. Depois, bom, vamos abrir aqui 2 minutinhos, se a gente puder, 2 minutinhos aí para quem tiver pergunta, por favor, pode enviar no site ou abrir seu próprio áudio. Mas eu tenho uma pergunta prática mesmo. Quando vocês pegam um case, né, que você precisa fazer o rebranding dessa pessoa, ela já tem um posicionamento e você precisa reposicionar tudo. Como que funciona de rotina mesmo, cara? Vocês se reúnem em equipe, leva tempo, espera criatividade, como que funciona esse processo criativo? O que que você analisa? Porque pelo que ficou claro que você trouxe, que rebranding não é só eu pegar e transformar logo e pronto. Como que eu conecto essa ideia que a pessoa tem, o que ela está precisando, se posicionar no mercado com a prática? Como é que é esse caminho que vocês fazem ali dentro da 77? Passa por bastante gente, viu? Tem o time de planejamento que faz toda uma análise de mercado, uma pesquisa mais macro, né? Tem todo esse diagnóstico. Depois passa para o time de estratégia para começar a pensar em ativações, em ações de como que a marca vai ser lançada, até chegar no criativo. Então, passa por muitas etapas dentro de um próprio branding para ser bem feito, para ser completo, né? Até chegar num conceito, por exemplo, visual. Então, a gente começa a mapear tudo, até a parte, por exemplo, do visual. Antes disso, antes de chegar num designer para desenvolver uma marca, passa por um redator também para desenvolver a identidade verbal, o tom de voz. Então, são várias etapas mesmo de um projeto, né, para poder entregar um branding bem feito para o cliente, né? Então, acho que não sei se eu consegui responder bem para vocês. Sim. Ficou claro? E quer dizer, então, assim, leva um tempo, não dá para fazer com pressa. O cara chegar e falar, eu preciso tudo em 20 dias. Não dá para fechar um projeto assim. Não. Atualmente, nós na 77 temos três etapas de branding, né? Então, tem o branding completo, que daí entra manifesto, entra a campanha de lançamento. Tem o branding 180, a gente costuma dizer que é 360, 180 e o start.
O Start, ele é menor mesmo, ele é mais enxuto, então vai só a identidade visual, uma identidade verbal, né, que a gente costuma fazer também, que é necessário para poder ter o visual. O 180 que é um meio termo entre o completo, né, um branding completo, com lançamento de marca e um só logotipo, né, a identidade visual e verbal. Então a gente desenvolve em três. O primeiro, por exemplo, que é o de 360, ele é de acordo mais ou menos uns 3 meses para ser entregue, para ser desenvolvido. Agora o Start, que é o logotipo e identidade visual e verbal, ele vai em torno de 45 dias, então varia muito de acordo com a demanda, com a necessidade do cliente, né, do projeto, tá? E essa identidade verbal é o que define, por exemplo, se a marca vai ser uma marca alegre, inspiradora, se vai ser mais sério. Por exemplo, você pega uma de banco, normalmente um Itaú, por exemplo, aquela voz assim, tranquila, feito para você. É isso. Aí você pega lá Também Casas Bahia, tem um maluco gritando na televisão, né? Promoção, Casas Bahia, sei lá o quê. É tem isso. uma, desculpa, tem uma pergunta que normalmente a gente costuma fazer para o cliente no briefing, que é se a sua marca fosse uma pessoa, como que ela seria? Que é justamente para entender essa essência também e conseguir transmitir isso, de certa forma, dentro da marca, né? Então, tem toda essa parte do tom de voz, tem a parte de arquétipo de marca, que é muito importante, que nos auxilia a criar um conceito bem memorável, forte, marcante. Então, é um pouco disso tudo também, sabe? Uhum. E última pergunta, tá? E eu tô fazendo pergunta de curioso mesmo. Turma, quem tá assistindo, aqui, não tem nada combinado. Vocês eu tô estilo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas é que eu acho muito legal, cara. E assim, na tua rotina, você provavelmente vai lidar ou com equipes do próprio marketing interno da empresa ou com o próprio empresário. O que você vê de maior desafio assim para lidar com o empresário? No que se trata de um momento de rebranding? É pressa? É não dar valor? O que é que o empresário deixa de lado? O que eu vejo como agência, tá? É que o empresário tem um grande problema que ele tem muita coisa para lidar. Então, ele não consegue focar em alguma situação, em alguma. Então, ele às vezes ele contrata a agência, esperando que a agência resolva o problema dele de comunicação, mas ele não tem uma base, então ele não consegue compartilhar dessa base, da essência do que é a empresa dele, para a gente conseguir entregar um resultado memorável, sabe? Então, esse é o maior problema que eu vejo hoje quando uma empresa não tem, por exemplo, uma equipe de marketing interna. Acho que é um pouco E disso. aí, se tem equipe de marketing interna, essa equipe que vai fazer a ponte com você. Exato. Legal, legal. Bom, você quer trazer mais alguma informação? Ou o pessoal que está aí na reunião quer fazer alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Show de bola. Bruno, obrigado mais uma vez. O nosso próximo painel agora é com o Lincoln Alves. E Lincoln, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado, Berigo. Posso interromper rapidamente? Manda. Ao, Claro. fin ao final, a, as, a 77 e a Coopers vão trazer um pequeno presente aí para os que estão assistindo, os que assistiram. Eu vou coordenar um sorteio aqui. Então, quem não tá com o nome ajustado aqui, então tem alguns assim, tá iPhone só, se puder ajustar ao longo da reunião, porque daí eu vou lançar os nomes e a gente faz esse sorteio ao final, tá bom? Mas são as duas empresas aí, vão fazer um brinde para quem prestigiou o evento hoje. Maravilha. A gente deixa para falar no final o que que é, então, né? Com certeza, pode ser uma viagem para Dubai, pode ser um abraço, não Pode sabemos. ser, pode ser um café. Maravilha. Obrigado aí, Bruno, pela apresentação. Bom, eu sou o Lincoln Alves, sou cofundador aqui da Coopers. A gente está com 2 anos, 12 anos agora de empresa. Eu fundei a Cooper junto com meu sócio em 2013. A gente tem um background bem parecido, né? Somos formados em design gráfico, depois nós fomos programadores em agência por mais de 7 anos. E aí a gente descobriu que tinha um nicho legal para atender, principalmente a agência de publicidade, e a gente abriu a Coopers.
Bom, nessa foto aí a gente acabou de fazer um almoço esses dias com parte da equipe, né? Então o empreendedor tem disso, né? A gente gosta de comemorar cada ano, cada passo que a gente dá, a gente foi lá comer um churrasco para comemorar um pouquinho. Bom, aí eu gosto de trazer algumas marcas que a gente trabalha junto, então são 12 anos de bastante conquistas. Já atendemos marcas como Volvo, Cirela e outras construtoras como Mitre, Pride, Roca Insepa Brasil. Fizemos um trabalho também com a IBM através de uma agência de Londres, fazendo um site de IA para eles. A Medical Electronics, Midel e Forsee são empresas da Europa, né, da Áustria e da Alemanha, então a gente atende empresas do Brasil, mas também fora do país, tem time multidisciplinar, multi-idioma, então a gente está expandindo bastante nossa operação para fora, o que é um orgulho aqui para nossas empresas do Paraná, né? A gente aqui local atende o Pátio Batel, que é um shopping de luxo aqui de Curitiba. Atendemos também Paranabanco, Grupo Boticário, a RPC, que é afiliada à Rede Globo aqui do Paraná, projetos com a Renault e também com o Google. Então, acho legal de mostrar um pouquinho dessa nossa expertise, só para vocês conhecerem um pouquinho mais da Coopers, porque a nossa assinatura é não assinar projetos, né? Então, a gente fica bem low profile, mas é legal saber que a gente está por trás de todas essas marcas. Então, se vocês já acessaram aí, por exemplo, o site do Pátio Batel, vocês já entraram em contato com o nosso trabalho. Entrando agora, então, turma, no nosso tema dessa noite, né? Depois que o Bruno falou uma frase que eu achei muito interessante, ele falou assim: cada vez que eu entro no site tem uma novidade, né? Ou seja, todo mundo, depois que a marca faz um rebranding, faz um relançamento, a pessoa vai querer olhar o site, vai querer olhar a rede social, vai querer olhar as novidades. E aí que está essa frase de impacto para a gente começar. Nenhum rebranding está completo se o site ainda carrega a versão antiga da marca. Então, a gente sempre fala em marketing como um 360, gostei desse termo, né, de 360, o site não pode ficar para trás, tá? Vamos ver case para exemplificar? Esse case foi um trabalho que a gente fez para uma empresa chamada Wallen Machine Tool dos Estados Unidos, ela fica em Kentucky. Ela foi criada em 1989 e essa ali de cima é a primeira versão da marca, tá? Eles são uma empresa de altíssima precisão de engenharia. O cliente principal deles é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e eles fazem mísseis de guerra. Aí você vai pensar, uma empresa de 1989, onde o dono da empresa é veterano de guerra, e o presidente da empresa também, né? Por que que a gente vai mexer numa marca dessa? A empresa já está dando certo, né? E aí que está o ponto. Vamos ver o exemplo aqui do site antigo deles. Não sei se foi feito em 1989, mas ele remete aos tempos, né? E se a gente for ver, né, ele é um site que ele não ocupa a tela inteira, ele não explora essa, todo o espaço que ele deveria, né? Isso é uma tela de computador desktop. Ele tem lá em cima o número do telefone, e-mail, sitemap, tem uma estrutura toda complexa, né? Até as fotos estavam bem antigas. E daí, se a gente para pensar nisso, qual que seria o objetivo do cara fazer um novo site, né? Se ele já tem trabalho, se ele já tem o Departamento de Defesa americano, né? E aí vamos olhar a versão nova do site. Então ele ficou super atualizado, explorando a largura total do projeto. E a gente fez justamente o rebranding desse site, por quê? A empresa tem que mostrar que ela é atualizada, né? A gente fala em equipamento de militares, a gente também tem que ligar isso à tecnologia, ou seja, alta precisão, né? Para não dar nenhum tipo de problema, mas principalmente encantar pessoas do setor do RH para chamar pessoas para trabalharem com eles, tá? Então, quando a gente fala em rebranding, a gente fala em muitas coisas de cultura que nascem dentro da empresa e precisam espelhar fora. Então, no caso deles, eles estão buscando atrair mais talentos, porque é difícil de conseguir talentos para essa área. E aí o site veio com esses principais call to actions, né, ali em cima, Join Our Team, e updates e news para mostrar que a empresa está em expansão. Legal? Quando a gente fala em timeline de rebranding, para ajudar a pensar nos passos que você vai passar, se a tua empresa está nesse momento de olhar para uma nova etapa, o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico do site atual.
Então, a pergunta que a gente faz é: o site atual comporta as novas demandas de jornadas do usuário? Por exemplo, eu tenho um site institucional com uma loja física. Eu vou passar a ter a loja online. Eu tenho o produto para vender online, eu consigo performar legal, está refletindo a nova jornada do usuário do novo momento, né? E a segunda pergunta é essa: o site atual representa o momento atual da empresa? Tem muitos empresários que chegam aqui para mim e falam, cara, meu site já não reflete há muito tempo o que a minha empresa está fazendo. Então, como a cultura e o rebranding eles são um processo, ele vai em passo até chegar no site, tá? E aí, dependendo da resposta dessa pergunta, a gente vai olhar para a criação de um novo site baseado no branding que a agência faz. Então, a agência faz o branding e chega para a gente com o briefing prontinho. E a pergunta, mas a marca precisa estar pronta para começar a criação de um novo site? Muito comum, né? E é normal o empresário se empolgar com a nova etapa da empresa, querer mostrar logo para o mundo isso, mas sim, a marca precisa estar pronta. Se a gente faz o site antes, a marca sai depois, as coisas não vão casar, tem que ser na sequência. E a gente fala de lançamento 360 graus, porque vai para rede social, vai em evento, o cliente está apaixonado pela marca nova, ele quer mostrar para o mundo inteiro, vai em ação presencial, vai para o site e tem que também pensar na proteção de marca. Eu vou deixar depois essa bola aí para a doutora Mariana ele tocar, mas não adianta de nada a gente criar a marca, investir, né? Investimento é alto, para depois não proteger e alguém acabar usando a tua marca e você perder, tá? E aí, a pergunta de quando refazer o site em um rebranding? Às vezes, só trocar a marca e as cores básicas resolve, porém, a gente tem que pensar se aí não há mudança de posicionamento da empresa, público-alvo ou produto. Tem empresa que amplia produto ou reduz, fica monoproduto, muda o posicionamento, muda com quem conversa, né? A gente vê os bancos agora ficando cada vez mais digitais, correndo atrás dos bancos novos. E aí muda a imagem, né, da pessoa para ter uma empatia com o público novo, as cores, estilo e o tom de voz também. Quando a navegação e a estética não refletem mais os valores da marca, ou quando o conteúdo está desalinhado com a nova voz ou com o novo propósito. Sintomas que a gente vê: site desatualizado, com baixa conversão e abandono de página. Sempre que a gente faz projeto aqui, a gente coloca uns robozinhos lá, né, para ficar olhando o analytics. Se o pessoal está com baixa permanência no site, não acha o que procura, está na hora de refazer o projeto também, tá? Vamos olhar o segundo case? Essa empresa aí, chamada Enerbras, ela é aqui do Paraná mesmo. Ela é grande, tem mais de 300 colaboradores e 130 representantes comerciais e mais de 5 mil lojas no Brasil, aqui também em outros 29 países, principalmente América Latina. Eles têm 2.000 itens no portfólio, né, que fazem parte do dia a dia, que é chuveiros, muitos equipamentos elétricos, eles focam muito nesse perfil de público, tá? Ali em cima, a Enerbras, que é a marquinha antiga, né, dá para anotar, e ali abaixo, a marca refeita, a marca nova. Vamos conhecer um pouquinho mais do briefing que eles chegaram. Quando o cliente chega para nós, ele chega com diversas vontades, né? O briefing é como se fosse a wishlist deles. Então, ele chegou ali falando, cara, tem três públicos, cliente, lojista, representante de vendas. O site precisa funcionar para todos em hierarquia e respectiva, né? Então, olha o desafio. Eu preciso fazer um site que conversa com o cliente, cliente final, né? O cara que vai ter o chuveiro em casa. Precisa falar com o lojista e também com o representante de vendas. Olha quanto mais desafios tem aqui, ó. Criar uma nova interface com a base de identidade visual, trazendo mais usabilidade para os usuários. Vamos ver por que ele queria fazer isso? Aí está no próximo slide a imagem do site antigo. Também, né, ele não se adapta aos tamanhos de tela, a gente chama isso de design líquido, que é o site que tem a capacidade de se adaptar a todos os tamanhos de tela, né? Cada um aí tem um iPhone, tablet, desktop, não tem mais aquilo de ter os formatos fechados. Então, a marca antiga e aí a versão do site novo, já explorando a capacidade total de tela, focado nas linhas de produtos, né? Já conversando com o cliente final,
com o representante, explorando as cores novas da marca, e no próximo slide a gente vai ver a adaptação responsive também. Muito forte o carregamento no celular, um público que gosta bastante de usar os representantes comerciais para explorar produto, mostrar para cliente. E, enfim, o cliente ficou super feliz com o projeto, com o rebranding. Vamos ver aí o resultado disso, porque eles lançaram em feira em São Paulo, na feira principal do ramo no país. E aí o cliente gosta de mostrar, né? Lá, uma nova Enerbras está surgindo. Prepare-se para conhecer a energia renovada da Enerbras na FEICON 2023 e assim por diante, tá? Então, muito importante lembrar, né? Quando o empreendedor traz isso para a gente, é um sonho dele de fazer a marca nova, divulgar, traz novo gás para a marca, traz cliente novo, traz exposição, e o site tem que acompanhar tudo isso, tá? Legal? Então, já vimos dois cases, já vimos algumas coisinhas de marcas, e agora aqui 5 coisas que não podem faltar aí no teu projeto de rebranding acompanhando com o site novo. Primeira delas é a identidade visual alinhada. Muda a cor, muda a fonte, muda a foto, tudo isso fala sobre a tua marca. Quando a gente fala em SEO ali, volta um pouquinho aí, obrigado. Quando a gente fala em SEO otimizado, quando a gente migra o site de um lugar para o outro, às vezes muda nome, muda alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para o site não perder relevância, tá? Entra página nova, sai, enfim, tem muita mudança estrutural, a gente tem que cuidar para o site não perder relevância em busca do Google, porque é a principal fonte aí de leads para o site. Sempre pensar em call to action também, que são as chamadas para ação, né? Então, a gente sempre imagina que a gente induz o usuário a fazer o que a gente quer dentro do projeto. Então, geralmente, ele quer converter, né? Trazer o lead para a empresa, ou até educar, pensando na nova marca e guiar o visitante na nova jornada. Um exemplo disso, quando a gente olha para as companhias aéreas, né? Antes a gente conseguia contato mais fácil com elas via telefone, agora a jornada do site te obriga a entrar em contato por e-mail, por um formulário, alguma coisa assim, ao invés de ligar, que era um comportamento antigo. Aí, um outro ponto de coisa que não pode faltar, quando você está refazendo, né, pensando em novidade, é a integração e automatização, como exemplo que a gente fez aqui para o Pátio Batel. Para não depender de alguém, colocar, cadastrar os conteúdos manualmente, a gente liga via API, né, via sistema, e já traz tudo de forma automática, cartaz de filme, horários disponíveis, sinopses, tudo real time, conteúdo atualizado no site para ninguém ficar comprando filme no horário errado, né? E aí, segundo exemplo, a gente vai ver Influx, né, que é essa escola de idiomas que está no Brasil inteiro. A gente fez o site novo deles também, e o franqueado reclamava muito, como esquema de franquia, que não sabia se as franquias pelo Brasil estavam recebendo ou não contatos do site. Então, a gente montou ali um painelzinho para ele falar via WhatsApp. Quando o cliente envia a mensagem, a gente salva isso no banco de dados e envia a mensagem lá para o franqueado. Agora, a franquia sabe exatamente quantos contatos foi exatamente para cada franquia, e aí eles podem conversar sobre isso para ver metas, né? E uma última coisa que não podia faltar aqui, se a gente fala de tecnologia, coloquei um robozão aí para a gente falar um pouquinho de inteligência artificial. A sua marca agora, ela já precisa pensar na relação que ela tem com a inteligência artificial. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que os clientes preferem usar a inteligência artificial ao invés de consultar o seu site? E a resposta é meio dura, mas ela é real. Porque o seu site não está bom o suficiente ainda. É difícil de usar, ele demora para carregar, as pessoas não encontram o que precisa. E a gente está exatamente agora num ponto de mudança de paradigma, que é qual? A gente está mudando dos motores de busca, Google, Bing, etc., para motores de resultados. As pessoas querem as respostas, né? Motores de respostas na hora. É muito bom usar a inteligência artificial, a gente faz isso para tudo no nosso dia a dia, né? Todo mundo já está usando, e aí a gente tem que pensar como que a tua marca vai se relacionar com isso. Fazendo, por exemplo, experiências customizadas. Coloquei ali um exemplo embaixo. Agora a gente já consegue fazer uma experiência customizada do tipo: a pessoa vai no e-commerce, digita a letra B. Se
é um usuário comum, ele vai ver lá os resultados mais procurados. Se a gente já sabe quem esse é, a gente está usando IA, a gente sabe que ele gosta de basquete, por exemplo, a gente vai sugerir produtos com a letra B que tem a ver com o universo dele. Isso deixa a jornada do cara muito mais interessante, mais curta, mais prazerosa. Ele vai encontrando as respostas de uma forma muito mais rápida, que é essa autossugestão com base em perfil. E por último, esse agente AI para responder no site. Então, hoje a gente consegue alimentar um agente de inteligência artificial com toda a base do site, com todos os artigos que você tem, com tudo que o teu melhor comercial falaria e está pronto para responder 24 horas, 7 dias por semana, as dúvidas dos seus clientes, já no formato IA que o pessoal está adorando usar. Para fechar, um site bem feito não só comunica o novo momento da marca, ele acelera a sua transformação, especialmente porque as pessoas vão notar que você está conectado, que você está em dia, e as pessoas querem isso, as pessoas querem marcas que estão evoluindo porque elas também querem evoluir o negócio delas. Aqui no QR Code, vocês vão entrar no nosso site, fique à vontade para mandar lá uma mensagem para a gente, e agradeço bastante a presença de todos, foi um prazer trocar essa ideia aí. De bola, cara. Olha, a gente conversou bastante antes, né, do evento, mas na hora que você estava falando também me surgiram algumas dúvidas e se você me permite, eu queria trocar uma Manda ideia com bala. você. Cara, primeira coisa, bate bola, jogo rápido, né? Aquela Marília Gabriela. Marília Gabriela. Site, site ou rede social, cara? Porque assim, hoje em dia, Instagram, TikTok, vende também, é super interessante. E quando você fala site, às vezes remete a uma coisa mais velha, antiquado, da galera anos 2000, né? No máximo ali. Aham, Então, sim. a pergunta é: site ou rede social? Boa pergunta. A resposta sempre é depende, né? Depende do teu produto, depende da tua marca, da tua estratégia. Mas vamos pensar no seguinte: quantas redes sociais a gente já viu nascerem e afundarem, né? A gente já viu Orkut, Facebook, daqui a pouco o Instagram também vai MySpace. passar por isso, MySpace e assim vai, tá? Outra coisa, o cliente, né, a empresa é obrigada a atender os formatos e ela vai apostando lá, ela vai colocando tudo que é dela num espaço que não é dela, né? Uhum, Se amanhã o Instagram morre, se ele cai, todo o teu material vai ficar lá, né? O uhum, site não. O site você tem controle absoluto, total, sobre como você quer que seja a jornada dentro dele. Você pode conectar ele com o teu CRM, com o teu ERP, enfim, fazer integrações e deixar ele funcionando perfeitamente, né? E quando eu falo que depende, no exemplo, por exemplo, do Pátio Batel, do site que a gente criou, em 2019, mas ele sempre tem atualizações constantes, na nossa manutenção mensal. Ele tem várias ferramentas, né? No Instagram, por exemplo, se eu lanço filmes, ele vai ficar lá. Aqui no site eu consigo consultar qual que é o filme hoje, qual que é o horário de estacionamento, qual que é o horário de funcionamento. Eu consigo fazer busca, eu consigo falar com a loja, eu consigo falar com o WhatsApp da loja. Então, o site ele é multiferramenta, ele é multicanal, ele está sempre vivo, ele está sempre disponível para te atender, tá? Então, eu diria que os dois, né? Se possível, hoje o empreendedor tem muita coisa para pensar, né? Tem que ter rede social, tem que fazer dancinha no TikTok, tem que publicar site, tem que fazer blog, tem que fazer conteúdo. Então, se puder entrar em todos os canais, legal, mas nunca, jamais deixar o site para trás. tá. Eu tenho uma pergunta do Mário Sereda aqui, se esse processo de criar a voz do agente de IA é algo que vocês fazem, acho que a pergunta é para Coopers, né? As Aham. empresas, seus clientes já entendem que isso é uma necessidade para reforçar o branding? Eu falo como um cliente da Coopers, né? Que eu vejo essa necessidade. Recentemente até estava conversando com o Lincoln disso, de trazer um agente de IA para o nosso site aqui do BBM Advogados, alimentá-lo com todo o conteúdo já produzido na história do escritório, são quase 10 anos de produção de conteúdo, para começar a Uhum. tirar as dúvidas primárias daquele cliente. Agora, Lincoln, a pergunta é sua, é para você. Perfeito, já respondeu, né? Mas complementando, é exatamente isso. A gente consegue sim criar o EA falando qual tom, qual que é o tom de voz. Ele vai ser educado, ele vai ser mais direto, qual que vai ser o comportamento dele. Qual que é a vantagem de empresa como a BBM, né? Que tem muito histórico, então a gente consegue basear o tom da EA já com base nesse conteúdo que você tem e responder exatamente o que você responderia, o que o teu comercial responderia, tá?
Então a gente cria isso, a IA ela é customizada mesmo e ela é Uhum. alimentada com uma base de dados perfeita para responder o cliente real time. Até Inclusive, uma. Pode falar. só para evitar que ela fale coisas erradas, a gente bloqueia muitas vezes o acesso dela para a web, né? Então ela não vai procurar na web, ela vai procurar só dentro de um universo específico que a gente cria, a gente monta. Excelente pergunta, inclusive. Pô, e o Mário é um fera aí, tá? Um fera. Cara, outra pergunta. Hoje, o que é maior acesso? É computador ou o tablet e celular? Acessando o site mesmo? Boa pergunta. De novo você vai me bater, mas a resposta é depende, tá? Hã? Depende do tipo de site, né? Na maioria dos clientes, obviamente, é celular. Na maioria, grande geral, 90% é celular. Tá. Escapa um pouquinho quando a gente vai para coisas muito nichadas, por exemplo, o cliente da Áustria que a gente atende, que chama Medical Electronics, eles têm uma vertente do marketing que é para falar com o governo, para falar com instituições governamentais, parlamentares, para gerarem leis, para fazer, enfim, ações sobre a parte da audição, né? Esse cliente especificamente trabalha com implantes intracocleares, então pessoas que não ouvem mais passam a voltar ao vídeo com esse equipamento eletrônico, né? E aí eles falam também com essa camada de lei, se vai, por exemplo, fazer uma lei para não deixar que festas públicas tenham um volume maior que X decibéis, tá? Então, esse público acessa, e aí é 100% desktop, não tinha um acesso de celular. Caramba. Então, pergunta excelente, Berigo, porque a gente sempre olha para isso e a gente vai dar um carinho especial naquela plataforma onde o cliente tem mais acesso. E última pergunta. Duas, tá? Já vou fazer as duas. Primeiro, app próprio ou site? Porque teve uma febre de que todo mundo queria fazer aplicativo. Eu não sei se Teve. essa febre já passou, como é que tá isso? E eu já vou fechar com essa última que é se post de blog ainda vale, porque teve uma época que assim, SEO era tudo. Então todo mundo Aham. produzindo conteúdo em mídia escrita, né? Aqui a gente continua escrevendo porque por causa do nosso tom, né? Em sendo uma advocacia, a gente tem um tom mais calmo, mais educado, que traz mais autoridade. Então tem um pouco disso, a gente acaba produzindo muita mídia escrita, mas ainda vale? Como tá isso, assim, se for falar de 2025 para 26, 27, assim? Boa pergunta. Teve sim uma fase de loucura de aplicativo, né? Quando eu estava na Airbnbização, Uberização das coisas, todo mundo queria o próprio aplicativo, isso passou, tá? Hoje as empresas entendem que não é isso que resolve para todo mundo, não é uma receita de bolo. Então hoje as demandas maiores vêm muito em automatização, integração. Por exemplo, eu vou integrar o meu ERP para ter sempre os últimos produtos dentro do meu site e eles conversarem, evitar trabalho humano, né? Os empresários estão buscando muito soluções que reduzam a taxa de trabalho repetitivo. E agora também está aumentando esse tema de IA, né? O que eu posso fazer com a IA? Como é que a IA pode me ajudar no meu dia a dia? Posso ter um agente me ajudando aqui? O Uhum. WhatsApp Bot também a gente está entregando também, né? Fazer atendimento a cliente massivo sem precisar de alguém respondendo, tá? Então, saiu da febre do aplicativo e agora está em inteligência artificial e automatização. Como que eu faço para pegar um chatbot assim, treinar, ou é tempo mesmo, para ele parar de parecer um chatbot? Porque às vezes tem uns que você conversa que são terríveis. É. Nitidamente você sabe que é um chatbot e dos Xing Ling ainda. Sim. É como você treinar um funcionário, tá? Ele precisa de tempo, ele precisa de material, ele precisa de teste. Tem profissionais hoje, que é uma nova área, né, que são pessoas que são pagas para treinar a inteligência artificial. Então, eles contratam essa pessoa e deixam ela treinando a inteligência artificial. Então, é com o tempo mesmo. E a tua segunda É, pergunta sobre... não, cara, é aquilo que a IA vai substituir todos os empregos. Tá aí um emprego novo É um que emprego funciona. novo. Um emprego novo. Tá. Exatamente. Oportunidade nova. Sobre a tua segunda pergunta ali, vale continuar apostando em SEO, tá? Não morreu, até porque a IA sempre vai consultar a internet, né? Ela não tem uma base própria, ela consulta a internet. Então, quanto mais teu site tem artigo específicos, muito específicos, né? Parece que agora o algoritmo está indo para essa linha de responder perguntas muito específicas.
você ainda vai ter chance de aparecer como resultado de busca dentro da IA. Então, por exemplo, o cara vai lá no ChatGPT e pergunta estou sofrendo um processo trabalhista de uma pessoa que ficou trabalhando 15 anos comigo, ela vem com uma pergunta bem detalhada. Se você tiver um post no teu blog falando sobre isso, há chances da inteligência artificial consultar o teu site e ainda colocar o linkzinho para ele clicar e consultar você, tá? Então, vale Interessante. sim continuar investindo em SEO ainda. O Mário Sereda também mandou fugindo da IA sobre rede social. TikTok é relevante para o B2B? Esse é um medo que eu ouço sempre. Ah, TikTok só tem molecada, não serve para B2B. Empresas que não atuam no ramo de varejo ou em ramos de venda B2C têm que olhar para o TikTok também? Eu vou falar com base na experiência que eu tenho, que eu não, a gente não é agência de marketing, né? Mas o que eu vejo do TikTok, porque tem plataforma de e-commerce muito grande, mas das maiores do Brasil que a gente atende, que é a Tray Commerce, eles estão fazendo já ferramentas para ficar dentro do TikTok, que é o TikTok Shop, né? Então, sei lá, eu sou da Apple, vou fazer um videozinho com o meu iPhone aqui e lá embaixo vou ter o botãozinho comprar, né? Então, imagine um influencer fazendo um vídeo com o iPhone ou com uma capa do iPhone, e aí o botãozinho comprar lá embaixo, imagine quanto não vai dar de venda. Então, eu acho que vale analisar com base no teu mercado, no teu público, mas tá com todo jeito que vai bombar. Bruno Bardella também E, abriu o áudio. implementando, né? E não só varejo, tá, gente? Não é só a compra ali. O TikTok também tem crescido muito e eles lançaram agora o TikTok Review. Então, não é mais o Google Meu Negócio ali com as avaliações, também tem essa plataforma, essa ferramenta, né, integrado dentro do TikTok. Então, o TikTok tá numa crescente muito grande e dominando bastante o mercado. Muitas gerações, né? A gente tem esse costume que, né, o Giovanni comentou agora que a gente acha que é a molecada, né, que é a geração Z ou a nova até, mas não, as nossas gerações também já estão usando muito, às vezes, para assistir vídeo, mas tem também as outras partes ali da ferramenta que já está sendo atualizada, que já está sendo monitorada e crescendo também. Então, o mercado tá dominando, o TikTok, de maneira geral, está dominando muito o mercado ali, de busca também. Show Estou. de bola. Então, excelente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lincoln. Obrigado. Respeitando o horário de todos, partimos agora para o último painel com a doutora Mariane Bergamaschi, porque de nada adianta a gente investir pesado num bom rebranding, colocar o tom de voz, falar o que minha marca vai comunicar, e aí eu vou investir em trazer, comunicar com um site novo, todo integrado com IA caindo no meu RD Station, trazendo leads, eu troco a fachada da minha empresa, coloco, faço panfleto, faço wallpaper, faço adesivo, faço camiseta. Se de repente eu descubro que a minha marca já está registrada e com direito de exclusividade garantido para outra pessoa. Então, Mari, por favor, palavra é sua. Vamos falar sobre como proteger todo esse investimento aí. Obrigada, Giovanni. Boa noite, pessoal. Bom, depois de todo esse esforço aí, criativo também, desse contexto, né, realmente intelectual trazido pelo Bruno e também pelo Lincoln, né, na publicação dessa estratégia através da construção dos sites com o brand, agora eu entro talvez com uma abordagem mais objetiva, né, mostrando para vocês como é possível blindar juridicamente esse ativo criativo, que é o brand, e transformá-lo efetivamente em um ativo protegido e valioso. Pode colocar, Camila, o slide, por favor? Pode passar. Mas antes disso, vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Mariane Bergamaschi, eu sou advogada e atualmente mestranda em propriedade intelectual. E eu trabalho no BBM, Balberi Vilame Advogados, que é um escritório hiper focado em conectar o direito a resultados fáticos na vida dos negócios dos nossos clientes. E quando a gente está falando em propriedade intelectual, falando em resultados, ela é uma ferramenta muito essencial e eficiente para isso, porque principalmente através das marcas a gente consegue gerar uma vantagem competitiva e principalmente um valor econômico real no negócio para o qual aquela marca vai ser efetivamente destinada. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, no próximo slide, principalmente, como a gente consegue blindar branding juridicamente falando.
E é de uma forma muito simples, digamos assim, que a gente consegue transformar a marca em um ativo realmente exclusivo, valioso, efetivamente, que é através do registro da marca, né? Então, a gente brinca que é simplesmente, sem esse registro, efetivamente, como se você tivesse uma casa sem simplesmente conseguir trancar as portas. Ou seja, se você não registrou aquela marca, simplesmente você não pode ser considerado um titular ou um dono dela. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Então, vamos entender, dar um passo atrás e entender o que de fato é considerado como uma marca. No próximo slide. A legislação brasileira ela define que marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível e não compreendido nas proibições legais. Então, basicamente, a marca ela é um sinal gráfico distintivo que consegue representar tanto um produto quanto um serviço. E, basicamente, hoje no Brasil, a gente tem 4 tipos de marcas distintas, né? Que é a marca nominativa, que ela só contém efetivamente a palavra ali, o nome da marca em si, como aqui no caso da Nike. A gente também tem as marcas figurativas, que ela só é composta por uma figura ou por uma imagem. E a gente tem as marcas mistas, né, que basicamente é uma junção entre a nominativa e a figurativa. Ela tem tanto o aspecto ali visual, quanto também ali ela traz a questão do nome, né, da palavra. E por fim, a gente tem as marcas tridimensionais. Elas são marcas não tão corriqueiras, digamos assim, mas elas são muito importantes, principalmente quando a gente pensa na proteção do formato daquele determinado produto, né? Então, a gente conhece marcas tridimensionais, como né, os tênis da Nike, como está aí no slide para vocês, aquele formato da garrafa de Coca-Cola, aquele formato da caixa do Toblerone, do chocolate em si também. Então, são esses, basicamente, os 4 tipos de marca que a gente consegue proteger através ali do protocolo do NPI. Mas, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, proteger a marca simplesmente vai muito além do que simplesmente fazer essa construção da identidade visual dela. Se a gente não tem o registro, infelizmente não tem como a gente falar que a gente tem uma marca forte, muito bem construída. Então, esse é um processo elementar que todo qualquer negócio sério tem que passar para efetivamente conseguir blindar o seu ativo intangível, né? Esse ativo tão valoroso que é a sua marca em si. E se a gente não protege esse valor, a gente perde oportunidades de explorar economicamente e estrategicamente essa marca. Aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês quais são as opções que a gente tem com uma marca efetivamente concedida pela NPI. A gente consegue fazer licenciamento dessa marca, como se fosse um aluguel da marca para outros negócios interessados nela. A gente não consegue fazer também o franqueamento do seu negócio se a sua marca não está protegida. Isso é algo explícito ali na lei de franquias, né? Ou você tem que ter uma marca efetivamente concedida, ou no mínimo já ter um pedido em andamento ali dentro da NPI. E quem dirá conseguir expandir sua marca internacionalmente se você não tiver ela efetivamente concedida ali pelo órgão responsável. Então, isso basicamente nos dá uma blindagem contra possíveis cópias, né? Ou imitação de terceiro de má fé, que tem que, de alguma forma, se aproveitar da reputação que você construiu para sua marca. Isso também acaba no benefício, né? Reduzindo custos com rebrandings forçados, porque se muitas vezes você acaba utilizando uma marca que de fato já está concedida por outra empresa e você acaba usando ela nos seus produtos, nos seus serviços, você vai ter todo um retrabalho de fazer alteração dos seus produtos, das suas fachadas, dos seus materiais corporativos, né? Dos seus flyers, folders, porque efetivamente quem tem a marca juridicamente validada é outra empresa e não você, visto que você não entrou efetivamente ali com o pedido de registro. Então, esse registro da marca ela gera essa segurança, tanto para investidores, para possíveis franqueados e também parceiros comerciais estratégicos. E tudo isso acaba agregando, de fato, um valor à empresa, principalmente porque a marca ela é vista de forma incontestável como um ativo intangível. Principalmente quando a gente está falando aí de processos de fusões e aquisições, esse valuation da marca é algo essencial. E no próximo slide eu vou falar um pouquinho para vocês o que pode acontecer se de fato não houver efetivamente esse processo de registro da marca. Simplesmente você não consegue fazer o uso dela como devido e você fica impedido por, né, juridicamente falando, de obstar eventuais concorrentes de copiá-la ou de alguma forma confundir o seu público-alvo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam se utilizando da reputação da sua marca
e tentando atrair de alguma forma aquele público que foi fidelizado por você. Então, essa questão do rebrand forçado, como eu reforcei também ali no slide, muitas vezes é necessário quando você não faz essa proteção simples, mas que é muito efetiva, né? Principalmente quando a gente está falando da ampliação do seu negócio. E isso, como consequência, acaba te dando uma dor de cabeça enorme e principalmente um prejuízo financeiro considerável. Também a perda de reputação, de reconhecimento da sua marca, tanto no mercado quanto também ali no seu público consumidor, né? E tem um ponto que é o mais delicado ainda, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é a questão do rebrand. Quando você muda a identidade da sua empresa, quando você faz a alteração da sua marca, não da forma estratégica como deveria, e não com blindagem jurídica como você deveria, existe esse risco real de você escolher um nome ou um símbolo que seja, que já esteja protegido por terceiros que foram mais perspicazes, talvez, em fazer esse registro antes de você. Então, você acaba criando ativos de branding que simplesmente não podem ser utilizados legalmente falando. Isso acaba dando muito problema. Você pode receber notificações judiciais ou até mesmo responder por indenizações no âmbito judicial desses outros terceiros que já tenham essa marca efetivamente protegida e concedida. E, para começar, no próximo slide eu vou mostrar para vocês como a importância, né, na verdade, do alinhamento entre o jurídico, o design e também o time de branding, né, nesse novo posicionamento do branding, por quê? Se não houver esse posicionamento, e principalmente a gente não fazer, desde o início desse projeto de criação da marca, fazer essa pesquisa de anterioridade, que eu vou explicar para vocês do que se trata, as chances de você ter uma marca que, infelizmente, juridicamente falando, ela não vai ser deferida ou não vai ser válida, né, perante o INPI, é muito grande. Então, a gente começa através dessa pesquisa de anterioridade, que basicamente ela consiste numa consulta que a gente faz ali dentro do próprio banco de dados do NPI, para a gente verificar se existem colidências, se existem marcas que já são muito próximas das suas, que já foram concedidas, e se isso vai trazer essa necessidade de você fazer alguma alteração na sua marca, para você não perder todo esse trabalho de ficar ali um ou 2 anos, mais ou menos, presa, né, nessa questão do processo de registro, e no final acabar tendo sua marca não concedida pelo próprio órgão. Então, nessa pesquisa de anterioridade, ou busca de anterioridade que a gente fala, a gente faz essa avaliação, verifica se tem marcas semelhantes às suas, fonética e graficamente falando, e verifica qual que é o enquadramento ideal da sua marca de acordo com a classificação internacional de NICE, que é a que categoriza efetivamente as marcas de acordo com os produtos ou serviços aos quais elas acabam se voltando. Então, essa pesquisa é muito importante porque se você acaba fazendo o pedido de registro de marca em classes erradas, a sua proteção simplesmente vai ser ineficaz, não vai adiantar basicamente de nada. Se você faz uma pesquisa incompleta também, esse registro tem altíssimas chances de ser simplesmente indeferido ou contestado por terceiros. Então, ela é uma etapa preliminar, mas é uma etapa efetivamente muito importante. E quando a gente está falando dessa classificação de início, eu vou mostrar para vocês agora aqui nos próximos slides, basicamente no que ela consiste, só para vocês terem uma ideia. Pode mudar. A classificação de início, categoriza, né, os produtos e serviços, ela basicamente elenca que os produtos eles vão ser enquadrados ali das classes 1 a 34 e os serviços efetivamente das classes 35 até a 45. Então, por exemplo, muitas vezes uma única empresa ela vai precisar registrar a marca do produto ou do serviço dela em mais de uma classe. Então, se você fabrica batons, por exemplo, ela vai ser enquadrada ali na classe 35. E também, se você tiver um e-commerce no qual você vende esse batom, você também vai ter que fazer o registro ali na classe 35, que é a classe de serviços de e-commerce. Então, se você já fez essa pesquisa de anterioridade, você já escolheu a classe correta, é hora da gente entrar com o pedido de processo de registro de marca, que é o que eu vou mostrar para vocês basicamente como funciona de forma bem sucinta no próximo slide. Então, a gente já passou ali pela etapa 1, que é a etapa da pesquisa de viabilidade dessa marca. A gente viu que não tem nenhum tipo de colidência, a gente vai ter uma grande chance aí de ter essa marca efetivamente concedida.
A gente escolheu a classe também que é cabível ali do nosso produto ou do nosso serviço, e a gente fez o preenchimento técnico ali da GRU, que é aquela guia de recolhimento que a gente fala, que basicamente ela consta as taxas oficiais que o NPI dá para a gente fazer a entrada do pedido de registro. Depois que a gente fez o pagamento dessas taxas certinho, a gente vai fazer a entrada do protocolo. Nessa entrada do protocolo, a gente vai juntar tanto as guias, os comprovantes de pagamento e eventuais documentos, tanto se for de uma pessoa jurídica quanto se for de uma pessoa física. A gente vai dar entrada nesse protocolo e basicamente vai esperar ali mais ou menos em torno de 15 a 20 dias a publicação desse pedido de registro. Depois que o NPI faz essa publicação, ele abre o prazo de 60 dias para que outras marcas que se sintam de alguma forma lesadas, porque acham que a marca que você deu entrada é muito similar às delas, ou algo do gênero, ela vai fazer eventual oposição, você vai responder se for necessário. E também, se o NPI vier a fazer exigências técnicas, que a gente fala, né, que são exigências formais, olha, vocês não apresentaram os documentos necessários, por favor, os reapresente dentro do prazo de 60 dias. Então, tudo isso vai acontecendo nesse tempo todo. E para vocês terem uma ideia, ali do momento da publicação desse pedido de registro até o final ali, basicamente, desse processo, né, primeira fase, que é ali do deferimento efetivo dessa marca, da concessão dela, leva em média de 1 a 2 anos, mais ou menos. E né, querendo ou não, é um tempinho considerável, por isso, todos esses passos eles devem ser feitos de forma muito inteligente e estratégica. E no final, quando efetivamente você tem aquela marca concedida, você tem um certificado de marca que mostra que realmente você é titular dessa marca, logo nenhuma outra empresa ou empreendimento pode fazer uso indevido dela. A partir desse momento que você tem a concessão, você tem um prazo de 10 anos para poder usufruir dessa marca, e após a finalização desse prazo de 10 anos, você tem que pagar mais uma taxa, o NPI, para que ele dê a manutenção da vigência dessa marca. E é interessante a gente ressaltar também que se você não usufrui efetivamente dessa marca, basicamente ela caduca, ou seja, ela perde a sua eficácia e a sua validade. E um terceiro que eventualmente esteja interessado ali nessa grafia dela ou na forma visual dela, pode dar entrada com um novo pedido de registro em razão do desuso, né, da marca em teoria. Então, basicamente, o pedido de registro ele funciona assim. Mas o trabalho não para por aí. Isso que eu vou mostrar para vocês nesse slide aqui. Mesmo após a concessão desse registro, será que tem alguma coisa ainda que a gente tem que fazer? É claro que chega aquele momento mais gostoso, que você vai usar aquele símbolozinho do Rzinho, né, que consta que aquela marca que você detém de fato ela é registrada. Mas, além disso, você também tem que fazer um monitoramento dessa marca ali dentro do NPI. Por quê? Pode acontecer de que a sua marca ela seja efetivamente concedida, mas outras marcas venham pedir a nulidade dela, porque de alguma forma acham que elas colidem com as marcas dessas empresas ou algo do gênero. Então, é importante a gente também fazer o monitoramento, né, do ciclo de vida dessa marca, mesmo após a concessão dela. E a gente tem a questão dessa renovação, sempre do prazo de 10 anos. Então, teve a concessão da marca, beleza, vou usar ela por 10 anos. Mas na hora que chegar nesse primeiro ciclo de 10 anos, você vai ter que pagar uma nova taxa para conseguir usufruir dessa marca por mais 10 anos e assim sucessivamente. Então, o registro é um ponto de partida, mas manter essa proteção é uma tarefa contínua. E esse monitoramento é muito importante. E no próximo slide eu vou trazer para vocês alguns casos reais de quem não fez o registro dessa marca, né, em épocas devidas, digamos assim, que são casos bem emblemáticos. A gente tem ali o caso da Gradiente e da Apple. Basicamente, a Gradiente, lá nos anos 2000, ela fez o registro da marca G iPhone Gradiente, no NPI. E a Apple, ela só foi lançar efetivamente o iPhone lá em 2007, e ela não tinha esse registro, e ela deu entrada no NPI. E aí teve oposições da Gradiente, e começou toda uma briga jurídica para ver quem de fato tinha direito a usar a marca constando a terminologia iPhone. E para vocês terem uma ideia, até hoje eles estão com esse imbróglio judicial aí, e ainda está correndo processo nos tribunais superiores. Além desse caso, tem um muito interessante também, no próximo slide, que é sobre a Meta Platforms e a Meta Serviços em Informática.
A Meta Platforms, que é a controladora do Facebook, ela foi proibida de usar o nome Meta, especificamente no Brasil, porque já existia um outro pedido pré-existente de uma empresa brasileira chamada Meta Serviços Informática. E isso também, né, tem muitas discussões, e eles ainda estão judicialmente discutindo isso no âmbito judicial. E, por fim, a gente tem um caso também muito famoso, no próximo slide, sobre o caso da Anitta, a cantora, versus a Farmoquímica. A Farmoquímica, ela tem um medicamento chamado Anitta também, só que Anitta com 2 N's. E, nesses últimos tempos, se aproveitando ou não do reconhecimento da Anitta, ela quis expandir os seus serviços ali para produtos cosméticos e ela resolveu criar uma marca para esses produtos cosméticos com o nome da Anitta, tal qual ele realmente é, Anitta com 2 T's. E isso causou, né, posição administrativa do jurídico da Anitta ali dentro da NPI, está causando uma discussão, uma desavença ali entre elas. E a Anitta alegou exatamente esse ponto, né, que na verdade foi feito uso indevido do nome artístico dela e tem um risco ali de fato de associação indevida por parte do público. E eles ainda também estão nessas discussões, mas tudo isso acaba demonstrando, gente, que basicamente tudo isso poderia ser evitado, todo esse trabalho, todos esses prejuízos financeiros, essa perda de tempo, esse retrabalho, esse desgaste do jurídico, se tivesse sido feito um registro de forma oportuna no primeiro momento. E, infelizmente, isso não ocorreu, por isso, né, que eles estão aí né, dentro dessas discussões. E, por fim, eu gostaria de reiterar para vocês, muitas vezes a gente vê, principalmente, talvez quando são pessoas um pouco mais leigas, que acham que o registro simplesmente é um custo, mas na realidade ele é um investimento, porque é ele que vai proteger o seu negócio no presente, é ele que vai proteger também a ampliação do seu negócio lá no futuro, e é ele que de fato aumenta o valor percebido tanto pelo mercado quanto pelo seu público consumidor. Então, enquanto o branding, ele realmente é uma questão de construção de um posicionamento estratégico, da identidade visual da sua empresa, o registro simplesmente é a blindagem jurídica de tudo isso. E é ele que, de fato, garante que você vai conseguir fazer o uso da sua marca de forma devida e blindada contra terceiros de má fé, digamos assim. E, por fim, eu queria trazer uma atualizaçãozinha para vocês sobre o registro de slogans. No passado, isso não era algo registrado no NPI. A única forma de você proteger os slogans, antigamente, era através do direito autoral. Então, você ia lá na Biblioteca Nacional e fazia o registro do slogan que você inventou, desde que ele seja criativo, original e inédito. Mas, no final do ano passado, de 2024 para 2025, o NPI ele mudou o entendimento dele e agora ele permite que expressões publicitárias, slogans mesmos, eles possam ser registrados como marcas publicitárias. Mas desde que, mais uma vez, trazendo aquela questão da legitividade desse slogan, que seja algo que vincule, de fato, o titular daquela marca àquele slogan como um todo. Então, trouxe aqui um exemplo prático para vocês, mostrando que o slogan, que efetivamente, né, tem altas chances aí, e já foi, inclusive, intentado ali no NPI, pela Bayer, se é Bayer, é bom. Muito provavelmente ele vai ser deferido, porque ele traz essa questão de diferenciação e de vinculação ao titular dele, que é a própria Bayer. Um tipo de slogan que provavelmente não tem grandes chances de ser deferido é esse, o melhor preço da cidade, que é algo extremamente genérico e simplesmente descritivo. Então, é um ponto de atenção para vocês, se vocês têm algo construído nesse sentido, já entre com o pedido de registro de vocês, porque o pessoal está, assim, realmente em peso, agora com essa nova autorização do NPI, tentando proteger de alguma forma seus ativos intelectuais, inclusive seus slogans aqui no momento. E eu acredito que realmente seja isso, gente. Eu trouxe para vocês exatamente, né, esse panorama jurídico no intuito de mostrar o valor estratégico da proteção marcária, especialmente nesses contextos de rebrand. Então, eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, ou queiram fazer algum adendo. E é isso, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Mari, muito obrigado mais uma vez, sempre muito esclarecedora. Eu também tenho dúvidas.
Eu queria rapidamente, antes da gente partir para o sorteio da 77 da Coopers, partir para uma pergunta, né? Até a gente, como advocacia, pode também buscar o registro, né, de sinais distintivos que distinguem a nossa atuação ou nossa empresa, porque o escritório acaba sendo, de uma certa maneira, uma empresa, né? Isso é possível, Mari. Não só pode como deve, né? Se você quer de fato proteger ali o nome do seu negócio, do seu empreendimento, seja ele negócios tradicionais ou também escritório de advocacia, não tem problema nenhum. Inclusive, o BBM é devidamente registrado e protegido como marca. E sim, agora estamos tentando também, fizemos o pedido do slogan, Os slogans, exatamente. né? Que é algo também Então, extremamente estratégico, né? Principalmente na advocacia, exato, exato. para se Vamos, diferenciar. vamos ver qual vai ser o resultado. Outra pergunta. Até um ponto importante. A minha área é mais voltada para fusões e aquisições, societária, de solução. E o tema marca num projeto, seja de aquisição de uma empresa, seja de dissolução, uma ruptura, turma, é um dos piores temas, porque a marca é um ativo, ele entra como ativo no seu negócio. Então, todo ativo ele tem o quê? Ele tem valor. E aí, como eu dou valor para esse ativo? Pior seria se ele nem fosse um ativo, né? Pior seria se eu não pudesse nem mensurar ele. Pior seria se eu, quando fosse ou fazer uma venda da minha empresa, ou perder em alguns casos, centenas de milhares, em alguns casos, dezenas de milhares, em alguns casos, milhões de reais, em razão de eu não ter registrado a minha marca, mas ter uma empresa que tem realmente aí uma expressividade no mercado. Então, por isso também é um motivo que, na minha perspectiva, o registro de marca é quase que uma condição de existência da empresa. Empresa existe e tem uma marca, registra, porque isso é ativo. Na hora de vender, na hora de franquear, é uma condição, enfim, na hora de dissolver também a empresa. Então, esse é um ponto. E uma pergunta, Mari, qual que é o momento? Então, a hora que eu ligar lá para o Bruno, ligar lá para o Lincoln, ó, pessoal, vamos fazer um rebranding, tô querendo lançar um site novo, já é hora, é antes, é depois? É antes, a partir do momento que você inicia esse processo de rebranding, você está pensando no nome, fazendo aquele processo de naming também, para achar um nome que de fato faça sentido para a marca, que dê a distintividade que ela merece. Em tese, você já tem que fazer essa pesquisa de anterioridade, já conversar com o jurídico, para ver, olha, essa marca, ela está disponível? Ela tem alta chance de ser efetivamente deferida e, em sequência, concedida? Então, isso tem que vir desde antes. Por quê? Às vezes você tem todo esse esforço intelectual, criativo, para pensar em tudo, identidade, a marca, nossa, chuchuzinho, fica perfeito. Mas você não faz o básico, que é pesquisar para ver se aquela marca ela está disponível. E se ela não estiver disponível, você não vai conseguir a concessão. Você vai ter que fazer todo o retrabalho, começar esse processo do zero. Então, financeiramente falando, e também em questão intelectual, é muito trabalhoso, não faz sentido. Uhum. Então, o correto mesmo é já fazer essa busca de viabilidade, ou pesquisa de anterioridade já no início. Pensei, o nome da minha marca vai ser esse, ou o slogan da minha marca vai ser. Vamos fazer a pesquisa de anterioridade para ver se ela está disponível no NPI. Tá. Ah, outra coisa, o que acontece muito, tá? Às vezes a pessoa procura a gente e acho bom tocar nesse ponto, dizendo assim: mas eu já fiz essa pesquisa, olhei lá no site do NPI e não tem ninguém. Mas assim, nessa sua pesquisa, quais outros critérios você avalia? Tem que fazer de novo? Principalmente quando, de qualquer forma, sempre quando chega um pedido de registro de marca, a gente faz essa análise, porque muitas vezes ele fala, não está disponível, mas aí a gente pesquisa, essa marca às vezes outras marcas similares caducaram, ou ele não sabe interpretar que aquela marca foi arquivada, ou seja, ela estava sim disponível para uso. Então, às vezes, ele não tem essa seletividade de entender o que de fato ele pode ou não fazer. Então, esse é o nosso principal papel, né? Esse papel mais estratégico de poder filtrar aquilo que de fato está ou não efetivamente disponível, fazer essa leitura ali do próprio sistema do NPI e com base nos resultados que a gente consegue através da nossa pesquisa, né? Última pergunta, Mari.
eu vou falar, talvez o termo seja um pouco pesado, e às vezes nem é, às vezes é só uma golpes, né? Porque às vezes é uma abordagem agressiva de empresas, aí são empresas especializadas em registro de marca que mandam mensagem, e às vezes pode ser realmente um golpe, né? Então, assim, nem sempre é, mas pode ser que seja. A gente é muito procurado por isso, acho que vale a pena o esclarecimento. Aquelas mensagens, você pague essa guia porque tem outra pessoa querendo registrar a sua marca, enfim. O, o, o que que acontece? Quais os cuidados tem que se ter? O que que é bom fazer ou não? É sempre que possível, é buscar realmente um especialista dentro dessa área, porque muitas empresas, infelizmente, não agem de forma tão ética quanto deveriam. Elas simplesmente fazem isso de forma indevida, né? Tipo, ilegal. Elas começam a mandar uma série de boletos para os clientes falando que se você não pagar esse boleto, simplesmente a sua marca ela vai perder a vigência. Coisas assim, chegam a ser mensagens grotescas. Só que a pessoa com medo de perder a marca dela, né, que tem esse valor tão grande agregado a ela, simplesmente vai lá e paga. E são valores assim, gente, estratosféricos. E a pessoa com esse receio muitas vezes não entende. Uma pessoa leiga, ela simplesmente vai lá, paga e cai nesse tipo de golpe. Então, a orientação é essa, gente. Sempre que possível, procurem realmente especialistas, escritório de advocacia que tenham um trabalho sério, que façam isso da forma devida, porque que tem de empresa que faz isso é absurdo. Eles tentam de toda forma se aproveitar, às vezes, dessa questão da pessoa ser um pouco mais leiga, não ter noção, ter um pouco de receio de perder, né, o seu ativo tão precioso. Muitas vezes acabam caindo nesses golpes. Então, gente, recebeu um e-mail X de uma empresa que você nunca ouviu falar. Verifiquem, pesquisem, porque 90% das vezes é golpe. Porque daí esse boleto pode cair ou na mão de, ou assim, é o dinheiro para Ah, já é. golpista, e aí é golpe, ou uma abordagem extremamente agressiva que ultrapassa os limites Exato. da ética, né? Sim, e o NPI já tentou intervir, porque muitas dessas empresas, não vou citar nomes, né, mas muitas dessas empresas, elas acabam fazendo essa. Acho que todo profissional da área de propriedade intelectual já teve um cliente, tipo, que já veio assim na veia, falando, como assim? Você não está fazendo o controle, a manutenção da minha marca no NPI, por que que eu tenho que pagar mais esse valor? Você fica completamente confuso, né? E questiona, mas de onde você está tirando isso? Que guia é essa que você está falando? Aí ele mostra, são e-mails bem esdrúxulos mesmo, falando, ameaçando, você vai perder a sua marca se você não pagar esse boleto. Colocou até um QR Code, coloca um Pix, tudo para a pessoa cair. Então, o ideal é que as pessoas venham conversar diretamente com a gente. E o NPI já tentou barrar isso muitas vezes, já existem vários processos contra essas empresas, né? Mas, infelizmente, elas continuam aí a toda. Derruba uma, nasce duas, né? Não tem jeito. Exatamente. Ela fecha e abre outro CNPJ. É batata. A Thaís Mahara mandou: devo aguardar o INPI deferir o meu pedido de registro de marca para que eu possa abordar outra empresa que está copiando o nome da minha empresa? Legal essa pergunta. Você já pode entrar com a notificação, tá? Por exemplo, a notificação extrajudicial. Se essa empresa, por exemplo, se você verificou, às vezes, no NPI, você procurou seu advogado ou especialista em propriedade intelectual, e você viu que essa empresa não tem nenhum tipo de pedido de registro, nem entrou, ou entrou pedido de registro, depois que você pode mandar essa notificação. Você tem a precedência, né, nesse pedido de registro, ou seja, você já entrou antes dela. Então, você pode muito bem notificá-la e pedir para que ela acesse, né, esse uso indevido da sua marca que está em andamento, processo dela. Pode Se sim. eu, se eu der entrada hoje num pedido e amanhã meu concorrente der entrada no pedido igual, eu levo porque eu protocolei hoje. Pode? Sim, você pediu antes. Exato. Você ganha. Você ganha na anterioridade. Nós tivemos um caso aqui no escritório que a diferença foi de uma semana. Uma semana. É raro, raríssimo, né? Mas é raro, mas acontece. Exatamente. Infelizmente. Então, se não temos mais dúvidas, partiremos para o sorteio para poder liberar todos para que possam jantar e descansar. Enfim, Bruno, Lincoln, querem explicar aí qual vai ser a viagem para Dubai, como vai ser? Quero sim. Bom, a Só um Cooper esclarecimento, tá? Desculpa te interromper. Esse sorteio, o BBM não
participa como oferta em razão do Código de Ética da Advocacia. Nós não podemos fazer esse tipo de oferta. Então, enquanto escritório de advocacia, os que vão fazer o sorteio são as empresas convidadas da live de hoje, ok? Só para esclarecer aí para o público. Bem colocado, Berigo. Bom, eu e o Bruno Bardella ali da Agência 77, a gente quer sortear para os presentes aqui na live um diagnóstico muito completo do momento atual da tua marca. A gente vai olhar tom de voz, posicionamento, a marca em si e também um diagnóstico completo do site. Jornada de usuário no site, usabilidade, se o site atual ele está refletindo ou não o tom de voz e o que o site precisa, ou o que você espera do teu site atual. A gente olha também o desempenho dele, né? O Google hoje ele tem um parâmetro, ele dá uma nota para o teu site. Para quem não sabia, vale a pena. Às vezes está com nota 5, poderia ser 100, né? Ele olha alguns parâmetros, então a gente vai fazer um diagnóstico completo, tá? Junto com a agência 77, olhar a parte de branding completo da marca, tom de voz, posicionamento de mercado. E a Cooper vai fazer esse diagnóstico completo e depois também a gente entrega ali um roadmap, né, um plano de trabalho, se é a vontade daí da empresa de aplicar esse novo posicionamento. É isso, né, Bruno? Não falei nada fora do pacote, né? Nem vou precisar acrescentar aqui, já concluí. Maravilha. Então, pessoal, para que a gente possa conduzir aqui rapidamente um sorteador aqui randômico, eu peguei os nomes que estavam aqui, tá? Se tiver faltando alguém, eu vou fazer a leitura dos nomes. Se tiver faltando alguém, por favor, se manifeste. Abre o microfone e fala eu, porque eu não estou vendo vocês, tá? Então, Eduardo Sela, Felipe Sgarbi, Glauco Iversen, Caroline, Karen. Karen, eu não sei, tem algumas pessoas que são de equipe já da 77, da Coopers, que não vão concorrer, né? Então, se tiver alguém também, me avisem. Maria Ieda, Marina, Mário Sereda, Rafael Medeiros, Raula, Roberto Serafim, Suliane, Thaís Munhoz e Vanessa. Tá faltando alguém? Dou-lhe uma? Acho que pode tirar a desculpa o Raul Lapalu, que é do time aqui, tá acompanhando a Ah, gente tá. hoje. Então Isso, tá. pode me tirar. Eu acho que o Beleza? Roberto também. Saiu agora, eu Perdão? acho que o Não que eu não Roberto, quisesse, né? Mas eu acho que o Roberto também, Giovanni, que Roberto. ele saiu qual é. Ok. Tá faltando eu. Thaís! Thaís! Ô, Thaís! Vai, vai que é a grande sorteada, né? Beleza, vamos lá então. Carlos Eduardo, desculpa, Berigo. Carlos Eduardo, não sei se você tirou. Tirei, Não tá aí, né? Beleza. tirei. Então tá, beleza. Então, um, dois, três, vamos lá. It's time to Olha lá, party. vamos ver. Ah, olha só, será que ela tá aí? Se não tiver, eu vou sortear de novo. Não Vanessa tá, tá na né? sala? Não tá. Puxa vida, hein? Perdeu. Ih, perdeu. Vamos de novo. Eu vou sortear Tem que novamente. estar Tem, na tem que estar sala. aqui, tem que estar aqui. Vamos lá. Os Minions. Suliane Pacheco. Tá aqui? Ih, não tá? Eu não tô conseguindo ver, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, tô sim, eu tava Aê! ocupado. Aê, Suliane, parabéns. Obrigada, Parabéns. muito bom participar dessa palestra incrível e ainda ganhar um prêmio. Oh, que bom, que bom. Maravilha. Suliane, você pode. Eu posso passar meu. Você está no grupo dos inscritos lá no WhatsApp? Eu estou sim. E eu Eu também te. conheço a Mari. Ah, aí, ó. Que Que bom. migas, gente. Suliane, eu vou te mandar amanhã um WhatsApp, tá? E aí você entra em contato com o Lincoln, com o Bruno, para vocês conversarem sobre o seu prêmio. Maravilha, com Perfeito, pessoal. certeza. Obrigada. Já é. Parabéns, Suliane. Turma, muito Gente, obrigado. Obrigada, pessoal. Mário, Excelente. eu só esqueci de respondê-lo aqui. O Mário Sereda mandou uma mensagem, questionamento. E sim, tá? Quando você faz o pedido de registro de marca, são processos distintos para cada pedido que você faz. Nunca é um processo unificado, só excedendo. Justo. Boa.
Turma, muito obrigado pela participação de todos vocês. Para nós, uma honra poder compartilhar a nossa experiência, o nosso conhecimento. Querendo ou não, são muitos anos de carreira de todos esses que foram os painelistas de hoje. Nós vamos continuar compartilhando a nossa experiência com vocês, assim, sempre que vocês quiserem, para que a gente possa criar um ambiente empresarial mais rico, mais próspero, porque o Brasil a gente acredita que o empresário pode fazer muito mais do que já faz. Então, todos os painelistas hoje compartilhando o que conhecem, tenho certeza que puderam contribuir com o crescimento do negócio de vocês, espero que sim. E estamos à disposição caso tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais sobre o trabalho das três empresas. Bruno, obrigado. Lincoln, obrigado. Considerações, Mari, obrigado. Considerações dos painelistas aí. Muito Agradecer, né? obrigado, pessoal, aqui Agradecer pelo também. tempo de todos, por terem tirado um tempinho de vocês mesmo, né, para estar assistindo aqui a gente. Muito obrigado pelo convite também, Giovanni e Lincoln aí. Valeu. Mariane também, um prazer ter participado desse painel aqui com vocês. Prazer. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigada também, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vou encerrar. Tchau. Boa noite para todos Maravilha. vocês. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigado, um gente. Até abraço. mais.